Louvado seja o nome do Senhor. É importante que ao estarmos adorando, possamos realmente nos envolver com a adoração, porque isso renova as nossas forças, renova o nosso ânimo para começar uma nova semana amanhã, né, com atividades, desafios, com preocupações. Então esse é um momento precioso. E aí a cada canção aqui entoada, lembremos, né, das expressões e confiemos que é realmente verdade, né? Que esse Senhor é aquele que, por exemplo, quando começamos a cantar aqui nesta noite, graças ao Senhor, teu eterno favor, né? Então estamos aqui pela graça de Deus, e isso se renova mais e mais, porque saibam que vocês que aqui estão são privilegiados, felizardos. Vocês que acompanham via YouTube são privilegiados, felizardos, porque tem muita gente que não tem essa condição, né, que está enfermo, ou que está com problemas vários aí, gente que está com problemas físicos, problemas mentais, né, problemas espirituais, e que sequer reconhecem quem são, Então, você está aqui hoje, você sabe quem você é, se reconhece, está adorando ao Senhor, aproveite para louvar o nome dEle, que você cante sempre: louvado seja o teu nome, o seu santo nome. É para isso que estamos aqui. E nós vamos continuar essa renovação de forças, lendo a palavra no Evangelho de João, capítulo 1. Nós que já estamos vivendo o chamado advento do Natal. O que é o advento do Natal? São dias que antecedem a preparação para a celebração do Natal. E o nosso Natal é o Senhor Jesus. Então, daqui até o dia 25, as igrejas de linha reformada falam muito sobre isso, o advento do Natal, né? Advento do Natal é aquele período de preparação para o período da celebração do nascimento do Senhor Jesus. E esse capítulo é tremendo nesse sentido. Ele vai falar sobre a celebração do vitorioso Redentor, que é o nosso tema de hoje à noite. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 18, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Digam comigo: cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu,
pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Digamos juntos, vamos ler juntos, e graça sobre graça, e graça sobre graça. E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. É quem o revelou. Eu quero ainda convidá-los a lermos Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim, Hebreus 1, de 1 a 3. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Glória a Deus por isso, pela sua palavra poderosa. Depois de ser feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas maiores alturas. Nas maiores alturas. Por isso, Ele é o nosso vitorioso Redentor. Por esse motivo e por vários motivos. Ele está sentado nas maiores alturas. Ele fez expiação pelo nosso pecado, Ele nos perdoou. Mas, do capítulo de João, eu quero considerar alguns porquê que Ele é o nosso vitorioso Redentor. Primeiro, porque Ele é desde o princípio. Dos versículo 1 ao versículo 4, diz isso. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que o Verbo? Verbo é palavra, e palavra é usada para se comunicar. E o texto de Hebreus, que eu li de maneira proposital, diz o quê? Que Deus falou de muitas maneiras, usando profetas, mas agora Ele fala usando o Filho, ou seja, o Filho é o Verbo, o Filho é a fala, o Filho é a comunicação de Deus conosco. Você quer ver Deus? Você quer ouvir Deus? Estude sobre o Filho. Conheça sobre Jesus. Conheça sobre Ele. O que Ele vai fazer. Qual a sua missão aqui. Não vai adiantar você ficar olhando para o céu e pensando, Deus, escreve para mim aí o que Tu quer que eu faça. Deus, mostra o Teu rosto nas nuvens. De vez em quando alguém diz, olha como aquela nuvem está aparecendo o rosto de Deus ou o rosto de Cristo que as pessoas criam no seu imaginário. Não é assim. Para ver Cristo você vai para os evangelhos principalmente, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai lembrar das parábolas que Ele contou, das histórias que Ele contou. Você vai lembrar do que Ele ensinou, por exemplo, na oração do Pai Nosso, nas bem-aventuranças, como Ele lidou com as pessoas, como Ele se relacionou. Então, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é aquele que nos faz entender o que Deus quer. Nosso vitorioso Redentor, porque Ele é desde o princípio. E aqui, aponta para duas realidades. A realidade da sua eternidade, porque Ele já é. Ele não foi criado por alguém, certo? E para a sua divindade, Ele como Deus. Existem seitas que negam que Jesus é Deus, que dizem que Ele não é Deus, Ele era apenas um
homem iluminado, um profeta, um ser histórico, mas a Bíblia deixa claro que ele é Deus, dizendo que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Em Gênesis se diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos não é um só, aí nós temos já um coletivo, no mínimo 3 pessoas, que se entende a partir da teologia, seria Deus, o Filho Jesus e o Espírito Santo, Jesus já ali presente. Então, Jesus é Deus, Ele é desde o princípio. Em Apocalipse diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cantamos um cântico aqui que diz assim, que a sua luz acaba com toda escuridão, Agora, gente, não basta só cantar, é importante crer, e tomar posse, se for um termo que você gosta, ou se apropriar dessa verdade em sua vida. Sabe por quê? Porque, em segundo lugar, Ele é para nós o vitorioso Redentor, porque Ele é a luz verdadeira. Versículos 5 a 9 vai nessa linha. Diz que João veio falar, testificar a respeito da luz, mas diz que João não era a luz, mas veio falar através da luz, apontar para a luz, e que Jesus é a verdadeira luz. Sabe as luzes da cidade, que está belíssima, muitas praças, muitos prédios, muitas árvores, tudo isso muito belo, e não há problema em si mesmo da iluminação, da celebração. Qual é o problema? É se nós acharmos que essas luzes da cidade são as luzes que vai iluminar a escuridão e as trevas do nosso coração. As luzes da cidade que se investe em dezembro, no mais tardar dia 10 de janeiro, elas são tiradas, mas a luz verdadeira continuará. Amém, gente? A luz verdadeira continuará com você de janeiro a dezembro. E aí isso serve para outras questões que nos envolvem no mês de dezembro. Nossas expectativas de celebração do Natal. A sua luz também não pode ser a sua expectativa da roupa nova, do presente que você vai ganhar ou não vai ganhar, das realizações materiais que você vai ter ou não vai ter, da mesa dos sonhos que você tem ou não, porque senão você não vai ter entendido quem é realmente a verdadeira luz. Precisamos nos converter a tal ponto de dizer assim: Senhor, o negócio é o seguinte, eu já tenho Jesus, o que vier para além disso, eu agradeço como teu presente, mas eu já tenho a luz que eu preciso. Amém, gente? Vamos dizer junto: eu já tenho a luz que eu preciso? Eu já tenho a luz que eu preciso. Não importam os resultados que virão depois disso. Se você fizer isso, você vai perceber que o próprio Deus vai tomar conta dos resultados que virão, porque Ele dá o melhor e porque Ele cuida de você. Agora, se você inverter, aí é responsabilidade sua. Se você, no advento do Natal, não colocar Jesus no lugar principal da sua vida, achando que o que vai te realizar no Natal é algo que você planeja comprar. Quem sabe? Não consegui comprar, meu Natal foi péssimo. Não teve a ceia que eu queria, meu Natal foi péssimo. Se você pensa assim, ainda não entendeu o que é um relacionamento com Jesus. Ainda não entendeu o que é um coração convertido realmente a Jesus Cristo. Precisa entender. E nem me conte, porque eu vou ter que dizer isso para você. Não, tu não entendeu não. Tu não entendeu não. Que nós já temos Jesus. Então o restante é o quê? Presente de quem, gente? De Deus, que Ele vai dar ao teu tempo, ao seu tempo.
Eu falei de algo tão precioso no início dessa ministração hoje. Gente, vocês estão aqui sabendo quem vocês são, sabendo o teu nome, onde você mora. Tem muita gente sofrendo com perda de memória que não sabe mais nem quem são. Tem gente hospitalizada, tem gente na UTI, tem gente sofrendo coisas terríveis esses dias. Vocês estão aqui no templo, vocês estão aqui me acompanhando no YouTube, ou vão acompanhar depois, vendo na semana. Lembrem disso. Nós já temos muito para agradecer. Mas o texto continua. Nos versículos 10 a 13, diz que Jesus abriu as portas para todos quem crê. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Primeiro, ele está no princípio. Depois, ele é a verdadeira luz. Terceiro, ele abre a porta. Porque diz assim, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Sabe quem era esses seus? Só judeu, gente. Só Israel seria salvo. O Brasil, não. A Argentina, nem pensar. Não, desculpe, a Argentina também pode ser salvo, não é brincadeira. Agora a gente não pode ver esse vídeo depois, e dá problema, Então assim, gente de toda língua, raça, povos e nações. Antes era só Israel, judeus. Aí vem Jesus e diz assim, é o seguinte: eles não me receberam. Os judeus não gostam disso, mas os judeus não receberam Jesus. Junto com os romanos, aquele filme de Mel Gibson, de Jesus, a paixão de Cristo, fala sobre isso. Judeus e romanos assassinando Jesus Cristo. Os judeus, para vocês terem ideia, até hoje esperam o Messias vir ainda. Aí o que ele diz? Olha, veio para o que era seus. Eles não receberam. As portas foram abertas. Amém, gente? As portas foram abertas. Para brasileiros, argentinos, italianos, portugueses, para todo mundo, africanos, japoneses, chineses, todos os povos. A nossa igreja presbiteriana tem missionários em todos os cantos do mundo, porque nós entendemos que o evangelho deve ser pregado em todos os cantos do mundo. Que evangelho? Que veio para o que era seus, que Jesus abriu as portas, por isso ele é o nosso vitorioso Redentor. Vitorioso Redentor. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitos em dezembro vão ganhar muitos presentes dos sonhos, mas se não tiverem Jesus, perderão a sua alma. Por fim, ele é o nosso vitorioso Redentor, porque ele é a manifestação da graça de Deus. Lembra o que eu pedi para vocês para repetir? Do versículo 14 em diante, graça sobre graça, manifestação da graça. Ele é a manifestação da graça de Deus. Lembram de João 3,16, o Evangelho, que diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Algo que eu falei pela manhã e vou repetir. Será que não está na hora de nós começarmos a agradecer ao nosso Deus? Agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos seus cuidados para conosco, pela maneira com que Ele enviou o seu Filho, e esse seu Filho se transformou no nosso vitorioso Redentor. Em resumo, então, o advento do Natal é Jesus no lugar principal da nossa vida. Eu posso ter uma mesa bela e farta do Natal, não é pecado. Convidar amigos, irmãos, família. Eu posso decorar a minha casa, decorar a igreja como está decorada. Porém, o que é que eu não posso? Achar que isso substitui a pessoa principal. Quem é a pessoa principal? Responda, quem é? Quem é a gente? Jesus. E você tem que ter ousadia para dizer isso para muitos que estão lá fora e que não entendem essa verdade. E aí, se você
fizer apenas uma pergunta para as pessoas: por que celebramos o Natal? E mandar ele pesquisar, ele até vai achar a resposta na internet. Pode errar. Porque as pessoas podem dizer assim: não, o que é o Natal? O Natal é harmonia, o Natal é paz, o Natal é alegria. Sim, tudo isso. Mas com Jesus no lugar principal. E aí ele vai gerar essa harmonia verdadeira, essa paz verdadeira, esse amor verdadeiro, esse perdão que ele mesmo nos deu, graça sobre graça. Porque o que é essa graça? Eu recebo a graça e celebro. Aí quando o pastor Ayrton hoje é preciso da graça, eu não dou graças à vida deles. Eu estou sendo o quê? Um hipócrita. Sim ou não? Um hipócrita. Eu recebo perdão. E aí, quando o Gessé e o Ayrton precisam do perdão, eu não perdoo. Sabe que eu estou sendo um hipócrita. Eu não estou sendo um melhor do que eles, ou um mais santo do que eles. Pelo contrário, mais pecador, porque eu não estou sequer liberando o perdão que o meu Deus deu para mim. Para mim. E esse texto ele é profundo. Desde o seu início, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, eu ainda resumiria, dizer assim: foi um ato de humilhação, gente. De humilhação. No céu, perfeito. Com toda a glória, descer para vir aqui morar com a humanidade. E vocês sabem como a humanidade é complicada. Sim ou não? Sim. Lembra da expectativa, depois da pandemia, todo mundo vai melhorar. Teve gente que piorou. As atrocidades continuam. As pessoas continuam egoístas, continuam maldosas, continuam na sua zona de conforto. E ele veio, ele desceu, ele se fez carne. Tanto ontem, pregando um congresso de mulheres lá na Cenáculo, como hoje pela manhã, eu usei a mini parábola do meu dedo aqui, com essa inflamação, e dizendo que essa inflamação no dedo não se compara com os pregos nas mãos e os pregos nos pés que Jesus recebeu por mim e por você. Mas que às vezes nós estamos com uma pequena dificuldade. E aí parece que nós estamos com prego nas mãos e prego nos pés, como Jesus, presos em uma cruz. E não lembramos do que ele fez por nós. Porém, até mais do que prego nas mãos e prego nos pés, é ele ser o Filho do homem, ele ser o Senhor, ele ser o Salvador, ele ser o Príncipe da paz, o vitorioso Redentor, o Conselheiro, o Pai da eternidade, e se humilhar a morrer entre malfeitores, Sabe por quê? Para ser o nosso vitorioso Redentor. Porque depois ele foi tirado da cruz. Depois ele foi sepultado. A Bíblia diz que houve trevas enquanto Jesus estava morrendo. Mas ele ressuscitou como vitorioso Redentor. Como alguém já disse, morreu como cordeiro e ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Louvado seja a Deus. E é esse Jesus, é esse Natal de Jesus que nós estamos celebrando. Às vezes você tem que perguntar para você mesmo: por que é que você está assim? Com tanta coisa boa que Deus tem feito com sua vida. Perguntar ao seu coração: por que é que eu estou assim? E aí você direcionar sua mente para a palavra como essa de hoje à noite, e dizer assim: eu preciso voltar os meus olhos para a palavra e perceber como eu sou valiosa ou valioso para o meu Deus. Como Ele fez por mim. E como certamente Ele vai continuar fazendo. Diga para alguém: Ele fez e vai continuar fazendo? Vamos lá? Ele fez e vai continuar fazendo. Diga assim: tão somente confia. Vamos lá? Tão somente confia. Tão somente devemos confiar. Que você, a cada domingo, a cada dia, celebre
o advento do Natal, lembrando que para nós é ter Jesus no lugar principal. Vamos orar nesse momento, agradecer por isso. Depois o pastor Ayrton vai vir para a ministração da ceia desta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a tua glória como unigênito do Pai. Muito obrigado. E por isso estamos aqui. Queremos, Deus, te agradecer por estarmos aqui, por nossas mentes, por nossos corpos, por nosso espírito, pelo teu cuidado para conosco. E portanto, Deus, que tu nos invada com teu espírito, com a confiança tão arrebatadora que nos faça perceber que não há nada a temer quando sabemos que estamos em tuas mãos. E que se o Senhor já deu o teu melhor, não existe nada demasiadamente difícil para ti. Obrigado por isso. Obrigado por essa mesa da ceia que iremos participar agora, que é a celebração do perdão do Senhor Jesus para conosco. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.